culinária, tá? Culinária francesa, eles usam essa tinta de polvo como um molho para massa, para macarrão. Tem gente que gosta, eu nunca comi, mas também não tenho coragem de comer. Ou então se coloca na massa para fazer um macarrão preto, não como um molho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Ó, aqui é um polvo soltando a tinta, ó. Sim, existem isso aí. Que eu tava procurando a foto e eu não vi que tu mandou a pergunta. Eu vou mostrar uma outra foto que eu acho que é melhor. Pera lá. Eu tinha visto uma muito boa. Aqui, achei. Gente, olha isso. E aí o polvo solta a tinta. Imagina, né? A pessoa fica sem enxergar nada, gente. Deixa eu desligar aqui. Eu liguei o ar, tá um forno aqui dentro. Meu Deus, eu tava com frio, muito frio. E aí eu liguei o ar e agora começou a me dar um suador, um calorão, não tava nem me concentrando mais. E eu falando e não achava o controle que tava aqui do meu lado. Que na verdade é cima. Né, Orfeu? Meu gato, gente, tá aqui do meu lado. O Orfeu e a Naomi. Depois eu mostro eles pra vocês. Beleza? Então aqui a gente encerra o cefalópodo. Agora eu vou começar um novo filo, que é o filo dos anelídeos. Então, olha só o que eu vou dizer para vocês. Sobre o filo dos anelídeos, quem quiser, que na verdade eu mandei um resumão em Word faz tempo no grupo do Face, com um resumo de vários filos animais, e tem até os anelídeos, tá? Então, lá vocês têm um resumo, e no Insta, no @objetivobiologia, tem lá publicado fotos de resumo de anelídeo, que foram escritos à mão por mim. Então, eu fiz um resumo, para quem assistiu a live de sábado, né? Eu fiz o resumo ao vivo ali, e aí eu fotografei esse resumo e postei ali no... Eu vou botar o Insta para quem não conhece, no Objetivo Filo, ok? Que é o filo dos anelídeos. E aí eu vou fazendo nesse mesmo esquema. Eu vou escrevendo aqui no chat e aí vocês vão conseguindo. Já tem gente adicionando os resumos. Só um minutinho, que tem gente que já adicionou. Aqui já tem solicitação, que daí eu já libero aqui para a galera enxergar. Prontinho, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui filo anelida, tá? Então, meus amores, vamos começar do começo. A gente vai começar falando primeiro quem são os anelídeos, os exemplos. Aí a gente vai falar da fisiologia deles. E aí depois a gente vai pegar os exemplos e a gente vai detalhar um pouquinho mais. Então não se preocupem se no início eu só citar alguma coisa de minhoca, porque lá no final a gente vai falar bem delas, tá? Então, olha só. Quando a gente fala do filo anelida, são aqueles animais que têm um corpo dividido em anéis, né? Então, a gente vai encontrar alguns representantes que vivem no solo. Esses representantes que vivem no solo são as minhocas, tá? E minhocas fazem parte de uma classe que a gente chama de Oligoqueta. A gente vai encontrar representantes que vivem no mar, tá? Que a gente vai chamar de poliquetas. E
pertence à classe poliqueta. E a gente também vai encontrar alguns representantes, que eu vou escrever aqui, que são ectoparasitas. O que é um ectoparasita? É um parasita que fica do lado de fora do corpo, tá? Então, um exemplo de ectoparasita humano, piolho. Piolho fica fora do corpo. Só que nesse caso, quebrar sangue, sugas, que depois... E elas pertencem a uma classe chamada de Hirudinea ou Aqueta. Ok? Então, aqui nós temos já ali as características principais, né? Os representantes principais desse grupo, tá? A gente vai começar com agora, pessoal, até eu vou traçar uma linha aqui, né, pra gente não misturar muito. A gente vai entrar em características gerais do filo dos anelídeos. Então, a primeira característica é que agora surge uma coisa muito importante, chamada metamerização. A metamerização vai ser um corpo segmentado, um corpo com a musculatura segmentada. Espera lá que eu já vou explicar qual é a vantagem disso. Que é um corpo com musculatura segmentada. No caso, esses segmentos são os anéis, no caso dos anelídeos. Ok, já vou postar aí para vocês. Mas qual é a vantagem de se ter um corpo com musculatura segmentada, né? A vantagem, gente, é que aí os animais, eles conseguem ter movimentos mais precisos e mais vigorosos, tá? Eles têm movimentos mais fortes, mais precisos e mais vigorosos. Cuidem que isso é uma novidade evolutiva. Vai ser a primeira vez na escala animal que surge uma musculatura segmentada, que vai permitir movimentos fortes, né? Movimentos precisos, ok? Fora isso, esses animais ainda têm outra coisa, que é o seguinte, o corpinho deles tem uma cutícula de proteção, tá? Só que além dessa cutícula de proteção, eles também têm cerdas que auxiliam eles a se movimentarem. E essas cerdas são de quitina, que é o mesmo elemento que depois a gente vai ver que tem lá no corpo dos artrópodes. Então, veja bem, quando eu falo desses animais, eles têm um corpo com cutícula de proteção e cerda de quitina, cerda essa que auxilia na questão da locomoção, beleza? Gente, o seguinte, o que mais que tem? Minhoca. Mas minhoca não tem tem cerda sim, tá? Elas são bem pequenininhas, mas elas têm cerda sim. Então, vamos lá, né? Outras características desses animais. Bom, esses animais, eles vão ter as seguintes características, né? Eles são triblásticos, eles são celomados e eles são protostômios. O que seria um triblástico, né? 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme, e celomados porque tem celoma, né? A cavidade da mesoderme, e protostômios, porque primeiro eles vão formar a boca, beleza? Para depois formar o ânus. Então, agora a gente vai entrar em outra parte, na fisiologia
do filo dos anelídeos. Então, primeiro, falar nervoso. Gente, eu vou mostrar uma imagem para vocês de sistema nervoso. Antes, já vou explicar o que é gânglios por anéis mais 2 cordões nervosos ventrais. Beleza, eu vou mostrar a imagem e vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, quando eu falo... eles têm ali bolotinhas. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é um sistema nervoso bem mais aprimorado, né? Nervos mais complexos em gânglios. Em cada anel, eu vou ter um gânglio. Vou mostrar numa imagem para vocês. E esses gânglios, eles são conectados por 2 nervos, 2 cordões de nervos que passam pelo ventre, pela barriga do animal. E aí a gente pode se perguntar assim, tá, mas como assim? Eu não consigo visualizar. Um corpinho de uma minhoca, beleza? Então, observem que essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aqui, ó, são os gânglios nervosos. Então, em cada anel vocês têm gânglios. E vocês estão vendo que tem 2 cordões nervosos que ligam um gânglio no outro. Então, ó, eles vão fazer toda essa ligação. Isso faz com que o sistema nervoso deles seja bem mais aprimorado. Deixa eu ver uma outra imagem aqui. Ó, eu acho que essa tá mais visível. Então, observem que eles têm gânglios em cada anel. Ó, que unem esses gânglios. Beleza, pessoal? Então, vamos para o 2. Sistema digestório. Quanto ao sistema digestório, a gente vai seguir no mesmo padrão. Vou escrever, vou explicar e vou mostrar a imagem, tá? Então, a primeira questão sobre o sistema digestório é que eles têm um tubo completo. O que é um tubo completo? Tem boca e tem ânus. Então, além desse tubo nervoso, além desse tubo digestório completo, eles têm outras 3 estruturas, que eu vou citar aqui para vocês, uma a uma, vou explicar. E depois eu vou mostrar uma foto e mostrar como elas se conectam, tá? Então, a primeira estrutura vai ser o papo. O que é o papo? Para que ele serve? O papo, gente, ele vai ter a função de armazenar, de umedecer e lubrificar e molhar o alimento. Então, dessa forma, o alimento vai ficar guardado ali dentro dessa estrutura, que depois eu vou mostrar na imagem, que é o papo. Ali no papo, esse alimento vai ser umidificado, ele vai ficar armazenado e ele vai amolecer. Quando esse alimento está molinho o suficiente, ele vai passar por uma segunda estrutura que a gente vai chamar de moela. Ah, tipo das aves,
Tipo das aves. As aves têm uma moela para triturar o alimento, os anelídeos também têm, obviamente, que bem mais simples que de uma ave. Então, imagina, o alimento ficou lá no papo, amoleceu, ficou molhado, aquela coisa toda, e aí ele já vai para a moela, onde a moela vai fazer a trituração do alimento. Aí vai passar, vai entrar no intestino, enfim. E lá no intestino, ele vai encontrar uma estrutura com um nome bem diferente. Essa estrutura se chama tiflossole. Vamos entender o que é a tiflossole, onde ela está e para que ela serve. Então, primeira questão da tiflossole, gente, é uma dobra intestinal para aumentar a superfície de absorção do alimento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Imagina que, deixa eu pegar meu fio aqui, que eu vou tentar mostrar dessa forma. Imagina que isso aqui, ó, é o intestino de uma minhoca cortadinho, tá? Ele vai ter esse, deixa eu fazer assim, ele vai ter esse tamanho aqui, tá? Isso aqui é o intestino de uma minhoca. Então, se eu pegasse daqui até aqui, ó, eu estico e eu teria esse tamanho. Agora, imagina se esse intestino fizesse uma dobra assim, deixa eu tentar aqui, né, a pessoa descoordenada, se eu não estragar meu fio. Ele se dobra, ó. Gente, ele ficaria maior e ocuparia menos espaço. Tipo, o nosso intestino, ele é todo dobrado. Pra quê? Pra ele ser gigantão e caber dentro da gente. Só que o nosso intestino não é uma tiflossole. Mas isso aqui é uma prega. Aí diminui um pouquinho e a parede do intestino fica maior, ocupa um menor espaço e dessa forma a absorção de alimento deles é mais eficaz. Eu vou mostrar aqui para vocês a questão do sistema digestório de um anelídeo. Ó, deixa eu segurar assim. Então, olhem aí para a imagem. Vocês têm o quê? A boca, estão vendo? E aí da boca o alimento vai para a faringe e vai para o esôfago. Quando o alimento sai do esôfago, ele fica no papo, né? E ali no papo ele vai ficar armazenado, sendo amolecido. E aí ele vai para a moela. A moela é tipo um balão muscular que contrai triturando o alimento. E aí da moela ele vai para o intestino. O intestino ele vai ter essa prega que a gente chama de tiflossole. Olha ela aqui. Tá? Então, o intestino deles é preguiadinho, ó. E isso vai fazer com que a capacidade de absorver o alimento melhore, beleza? Então, é dessa forma que vai se organizar o sistema deles de digestão. Bom, nós ainda vamos ter um sistema excretor. Então, sistema excretor. Quando a gente fala do sistema excretor desses animais, eles vão ter a seguinte característica, tá? Vamos pegar aqui sistema excretor. Eles vão ter rins primitivos que a gente chama de metanefrídeos. Eles têm um par. Só deixa eu escrever aqui, depois eu explico. Um par de metanefrídeos
por segmento. Anel. Que filtram o sangue, entre aspas, né? E eliminam Peraí, ó, o sistema excretor vai ser um par de rins primitivos que a gente chama de metanefrídeos, tá? Esse parzinho de rim primitivo vai ficar um em cada anel do corpo da minhoquinha. E, né, no corpo delas passa um líquido ali, que é o sangue delas. Os rinzinhos ficam filtrando esse sangue e aí retiram a amônia, porque o corpo de um animal, enquanto ele faz a digestão, ele produz amônia, tá, gente? Só que a amônia é tóxica, ela tem que ser filtrada. Os nossos rins fazem isso, né? E aí esse líquido filtrado é o excreta, que no caso deles vai ser eliminado por poros que eles têm na parte de baixo dos anéis. E esses poros a gente chama de nefridioporo. Só pelo amor de Deus, tá? Lembrem-se que excreta não tem nada a ver com fezes, gente. Por favor. São coisas totalmente diferentes. Excreta é sangue filtrado. É o filtrado do sangue. O que é o nosso xixi? É o nosso sangue que foi filtrado. Ele é o nosso excreta. Tá? Fezes são outra coisa. Então, só uma coisa, gente. A nossa aula é até 13h20 ou é até 13h30? Ótimo. Que bom que é até 13h30. Tá ótimo. Então, vai dar para ver o resto aqui. Ó, a próxima questão. Sistema circulatório. Amores do meu coração. Quando a gente fala de sistema circulatório desses animais, primeira questão, ele é fechado. Ah, o que é mesmo um sistema circulatório fechado? Só dentro de vasos sanguíneos. Isso faz com que ele seja mais rápido e mais eficiente. E o sangue deles tem dois compostos químicos que a gente vai chamar de pigmentos respiratórios. Por quê? Porque são dois compostos químicos que dão uma coloração para o sangue desses animais e que facilitam o sangue desses animais a coletarem o oxigênio e o gás carbônico durante a respiração. Então, esses pigmentos respiratórios, é a hemoglobina, que nós temos, inclusive, a hemoglobina que deixa a hemoglobina é um composto à base de ferro, que nós temos no nosso sangue, os anelídeos também, que fazem com que ele fique escuro e com que os gases respiratórios consigam ser transportados por todo o corpo. E o outro pigmento é a base de cobre, que daí nós não temos, só eles, que é a hemocianina. Beleza? E vamos para a última parte da fisiologia, que vai ser o sistema respiratório. Então, quando a gente fala do sistema respiratório desses animais, pessoal, vai ter uma característica aqui que é importante, porque vai depender muito de onde esse animal vive. Então, olha só, o sistema respiratório desse animal, ele pode ser branquial, se o bicho for aquático, obviamente. E ele pode ser tegumentar. Tegumentar é a mesma coisa que cutâneo, que é a mesma coisa que pela pele, certo? Então, a respiração pode ser tegumentar, cutânea ou pela pele, é tudo sinônimo, se for em animais terrestres. Beleza?
Só não esqueçam, aí é uma regra geral da zoologia, sempre que um animal respirar pela pele, ele vai precisar obrigatoriamente ter a pele úmida, tá? Para ele poder respirar. Gente, as minhocas respiram pela pele. Pô, ontem choveu pra caramba. Quem mora em casa ou quem mora num prédio que tem pátio com terra, grama, não sei se já percebeu que quando chove a gente vê mais minhoca na grama. Porque elas respiram pela pele, meus amores, e os túneis delas alagam. Então, se elas não saírem debaixo da terra, elas morrem afogadas. Tá? Vamos pegar esses últimos 10 minutos e aí eu vou falar um pouquinho para vocês das classes dos anelídeos. Então, vamos lá. A primeira classe que eu vou conversar com vocês é a classe Hirudinea ou Aqueta, onde o A de Aqueto significa não. E queto ou queta significa cerdas. Então, quando eu falo da classe Hirudinea, da classe dos aquetos, vão ser os únicos anelídeos que não possuem cerdas. E aí vamos entender, vamos conhecer quem eles são, como eles se organizam, né? Toda aquela questão importante. Os representantes dessa classe são as sanguessugas, tá? Eu vou mostrar imagens para vocês. Até porque eu não sei, né? Quem conhece sanguessuga, quem já viu sanguessuga, não é uma coisa muito agradável. Ó, olhem aí para a câmera. Uma sanguessuga. Então, vamos lembrar que esses animais, que as sanguessugas, elas são ectoparasitas externos, né? Elas são parasitas que vão ficar do lado de fora do corpo de vertebrados que vivem na água. Então, deixa eu botar aqui, ectoparasitas externos. Uma outra coisa importante é o seguinte, tá? Eles têm ventosas, então elas vão ter ventosa oral e ventosa posterior, ventosa para se agarrar, né? Ok? Outra coisa importante que eu falei, mas não coloquei, né? Mas tá ali no título. Eles não têm cerdas. Deixa eu ver o que mais. Ah, e a reprodução. Olha só, gente. Outra questão. Eles têm uma enzima anticoagulante na saliva, tá? Essa enzima, ela tem um nome, é a hirudinase. Escrevi errado. Hirudinase, comi uma letra. Não sei se vocês sabiam, mas antigamente as sanguessugas elas eram super usadas na medicina. Se costumava fazer o que os médicos da época chamavam de sangria, né? Se pegavam um monte de sanguessuga, colocavam essas sanguessugas em uma pessoa, e aí as sanguessugas iam sugando o sangue da pessoa, e aí se acreditava que a pessoa produzia sangue novo e que isso evitaria doenças. Lógico que hoje a gente sabe que não. Mas as sanguessugas, elas voltaram a ser utilizadas na medicina, tá, pessoal? Elas retornaram, né? Elas voltaram a ser usadas na medicina em questões sobre
cirurgias como implantes de pele, transplantes de pele. Por quê? Porque quando elas grudam na pele e começam a sugar o sangue, elas estimulam a circulação local, fazendo com que esse tecido novo se adapte melhor ao corpo. Até hoje de manhã, na aula no Pauta, o que uma colega aí falou, uma aluna falou, né, que ela viu um programa de cirurgia plástica que eles estavam fazendo, usando o sanguessuga ali na readaptação, tá? Olha só, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma sanguessuga presa ali no corpo dela, a gente não arranca a sanguessuga, assim, de supetão. Por quê? Porque como ela tem a irurodinase, que é essa enzima anticoagulante, aquilo vai permanecer sangrando por mais um tempão. Então, o que se faz? Quando o correto é queimar o local onde ela estava, porque uma alteração de temperatura muito quente vai fazer com que a irurodinase da sanguessuga, que está ali no local onde ela estava sugando, perca o efeito. Isso a gente chama de desnaturação proteica. Então, vai perder o efeito e aí para de sangrar. Por quê? Porque a gente tem um mecanismo no nosso sangue que é um mecanismo de coagulação, né? O sangue como se ele endurecesse, como se ele virasse uma massa gelatinosa por onde ele está escorrendo. Isso faz com que pare de sangrar. E a sanguessuga, ela tem essa enzima que é anticoagulante, que é a irurodinase. Tanto que da irurodinase se faz uma pomada que é o iridoide, né? Que é aquela pomada que as pessoas usam para hematoma roxo, né? O que é um hematoma roxo? O que é o roxo? É quando tu leva uma pancada muito forte, os teus capilares, que são vasos sanguíneos microscópicos, eles arrebentam. E aí o sangue vaza para os tecidos e coagula, endurece ali. Então, quando tu leva uma pancada e fica roxo, ou gente que leva, sei lá, um chupão, né? Aquela coisa horrorosa, horrenda, né? Tá com o pescoço roxo. E aí a pessoa tá com vergonha daquilo, não quer mostrar que tá roxo, né? O que ela faz? Ela vai na farmácia e compra iridoide. Aí ela vai passar o iridoide ali no roxo e, tipo, em 1, 2 dias no máximo, não tem mais nem sinal do roxo. Por quê? Porque o iridoide, que é feito à base da irurodinase, que é a enzima da sanguessuga, ela desmancha aquele sangue coagulado. Certo, gente? A nossa aula encerrou. Foi rápido. Eu falei pra caramba hoje, né? Faltaram 2 classes, que são os oligoquetos, que são as minhocas, e os poliquetos, que são os marinhos. Mas na semana que vem, foi muito rápido mesmo. Mas na semana que vem a gente termina. Imagina, eu que agradeço pela presença. Pessoal, beijo grande. Fui!